Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece, com um dos mais importantes eventos na análise astrológica de grandes ciclos para o mundo, a conjunção de Júpiter com Saturno. Ela vai acontecer em 2020 no signo de Aquário e isso ocorre com exatidão no dia 21 de dezembro de 2020. Em terras tupiniquins, quem quiser montar um mapa astrológico com base nessa conjunção, se calcular pelas coordenadas de Brasília, isso ocorre às 15 horas e 2 minutos. Muita gente não tem ideia da dimensão dessa importância, dessa conjunção, o quanto ela pode representar em termos de mudanças sociais, políticas, econômicas, enfim, de atmosfera mental, emocional, sob várias instâncias para todas as pessoas no planeta. Ela chega a marcar o tom dos 20 anos que se seguem a ela. Essa conjunção só ocorre de 20 em 20 anos. E agora, em 2020, ela vai inaugurar um período que, em 200 anos, ela vai ocorrer no elemento ar. Nos últimos 200 anos, ela estava ocorrendo no elemento terra. A conjunção de Júpiter e Saturno tem um ciclo total de passagem pelos 4 elementos, um ciclo de 800 anos aproximadamente. E quanto a esse período de 200 anos, só para vocês terem uma ideia, normalmente temos uma passagem de 20 anos em que os efeitos dessa conjunção vão determinar algumas das principais tonalidades das 2 décadas muito fortemente. Só que no nosso caso, nós vamos ficar até 2159 com essas mesmas tendências ligadas ao elemento ar. Uma coisa é ter o efeito da conjunção em relação ao signo em que ela ocorre. Outra coisa é o efeito em relação ao elemento. E Aquário, onde essa conjunção ocorre, é um signo do elemento ar. Os próximos signos em que isso ocorrerá serão Gêmeos e Libra também. E ainda depois de 2159, quando nós já não estivermos aqui, ainda haverá mais outras conjunções em ar, só que vai ser intercalada com outros elementos. Nós temos aqui no canal um outro vídeo de 6 minutinhos, bem curtinho, falando sobre essa conjunção e sobre esse grande fenômeno, esse fenômeno macro que vai atingir todo o planeta e essa gigantesca mudança de mentalidade e ainda essas alterações que também ocorrem em situações mundanas. Mas aqui você me acompanha que você vai ver um aprofundamento daquilo que foi falado naquele vídeo curtinho. Para começo de conversa, essa conjunção demarca um período em que as velhas formas de lidar com as coisas, velhas em relação à última conjunção, não é? Mas, nesse nosso caso, muito mais velhas do que isso. Repito, nós estamos inaugurando um ciclo do elemento ar de 200 anos após 200 anos, majoritariamente no elemento terra, com apenas uma passagem de Júpiter e Saturno em Libra, que é de ar, em 1981. Mas essa entrada aqui vai marcar a morte, o término de grande parte dos velhos conceitos, dos velhos modelos de pensar e de viver. As velhas formas vão dando lugar a um grande processo, entre aspas, fertilizador, que vai abrindo caminhos, alargando novos horizontes. Isso, obviamente, ainda está em formação. Não é porque a conjunção vai acontecer que, de repente, se instaurará um momento, uma fraternidade universal em que todas as pessoas serão iguais e tudo será maravilhoso. Não é assim, é um processo, e que leva milênios, né? Mas aqui nós já vamos ter alguns sintomas muito importantes nessa direção, em função até do simbolismo de Aquário, do simbolismo da combinação de Júpiter e Saturno, que é sempre uma combinação bastante conflituosa. Por quê? Até mitologicamente, trocando muito em miúdos, sendo até um pouquinho raso aqui com a parte mitológica da coisa, Júpiter, filho de Cronos, Zeus, filho de Cronos, tem que destronar o pai e acaba governando o Olimpo, né? Então a relação de Zeus com Crono, ou ainda de Júpiter com Saturno, em astrologuês mais mitológico, ela é um tanto quanto conflituosa, enquanto que um representa todo um processo de expansão, de crescimento, esse alargamento de horizontes ao qual me referi, o outro
Crono, Saturno, representa obstruções, representa estruturas, representa a manutenção daquilo que é conhecido, daquilo que já deu certo, né? Daquilo que já se conhece, que é confiável. Mas o Júpiter representa a esperança, o fator que aponta para um horizonte novo, para uma nova possibilidade, que quer sair da mesmice, que não suporta michuruquice e nem mediocridade. O que não significa que só porque existe Saturno, Saturno representa michuruquice ou mediocridade, mas ele vai representar uma estrutura pronta, que é cíclica, que se mantém de acordo com os mesmos padrões e modelos indefinidamente por tempo durável, que é uma coisa bacana, né? Para muita coisa, para muita gente, para o nosso viver é essencial esse tipo de coisa. Só que ainda assim, a natureza precisa de momentos de ruptura, de momentos de abertura para novas realidades, após todo um grande encadeamento de situações em que as descobertas, os movimentos sociais, o pensamento humano, a evolução do pensar, do sentir e do relacionar-se precisa ter um lugar diferenciado em relação ao que existia antes. Isso significa que vamos ter um período em que pelo menos os primeiros 6 meses e as repercussões por mais de 10 anos ao longo dos 20 iniciais são de confrontações entre esperanças e temores, entre a esperança, imaginação e a disciplina e estrutura, ou ainda entre o crescer e demonstrar seus próprios atributos, né, especialmente das gerações mais jovens, e o do reter, o de obstruir de algumas parcelas de gerações mais velhas. Obviamente não significa que só porque o sujeito tem mais de 30, 40, 50, 60 anos que ele vai ser um vilão da história. Não. Mas algumas parcelas vão tentar manter as coisas tais como elas estão, especialmente sistemas hierárquicos, sistemas que possam manter desigualdades, manter pessoas, cada uma nas mesmas condições, sem mudar, porque aquilo ali é bastante confortável. Durante uma conjunção de Júpiter com Saturno, e depois, no seu decorrer, né, chegando até a oposição, 10 anos depois, né, tem que prestar atenção no hemiciclo, né, na metade do ciclo de Júpiter e Saturno, depois nessa oposição ainda temos alguns outros resultados do que foi inseminado durante esse período. Então, partes que são potencialmente conflituosas, alguns conflitos ocorrem literalmente no ano, meses após a conjunção exata, o que significa que em 2020 vamos ter dezembro, janeiro, fevereiro, março, mais ou menos até os primeiros 6 meses, com bastante rebuliço na estrutura das sociedades do mundo inteiro, nas questões fronteiriças, nos acordos multilaterais, internacionais, nas questões educacionais, nas estruturas que estabelecem as normas entre países, entre culturas, etnias, modelos, comportamentos ligados à vida religiosa, às estruturas de poder. Essas, então, as estruturas de poder tendem a entrar em colapso ou entram em conflito entre si, geram situações de conflito. Poder aqui, começam, não é só dois, né? São vários, são multilaterais as questões. Então, há várias confrontações de poder. Só para vocês terem uma ideia, essa conjunção ocorreu também na época em que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, em 1941, no decorrer daquele ano. Outra situação marcante é que em 1961, durante também uma outra conjunção, a primeira que eu mencionei ocorreu no signo de Touro, em 1941. A outra, em 61, ocorre em Capricórnio. E ali se constrói, curiosamente, um muro, né, com a cara do simbolismo do signo, no Muro de Berlim. Calma, gente, eu não estou dizendo que capricornianos seriam tão vis a ponto de montar um muro de Berlim, mas estruturas, muros, né, barreiras, obstruções, são a cara de Saturno, e justamente em Capricórnio, né, que mexe com essa questão. É curioso, é interessante a gente pensar que enquanto Saturno estava transitando em Capricórnio ao longo de 2 anos até esse finalzinho de 2020, tivemos aí durante o mandato Trump
a construção de uma muralha entre os Estados Unidos e o México, né? É análogo, não é idêntico, as realidades e a história não se repetem, mas existem fundos estruturais que se repetem sim, esses sim. Ainda em 1961, o presidente Jânio Quadros no Brasil renuncia. A conjunção de 61 ocorreu exatamente em fevereiro daquele ano, mas, como eu disse, é no decorrer do ano que a gente começa a ver a repercussão, né, disso, são os efeitos. Ainda falando em estruturas de poder, a União Soviética testa uma bomba atômica de alto poder destrutivo, muito maior do que a média até então, nesse ano também. E, além de tudo, em termos de corrida armamentista ou ainda corrida espacial, o Yuri Gagarin foi o primeiro homem a entrar em órbita, justamente nesse ano. E já que eu mencionei aqui o Muro de Berlim em 1961, teve uma outra conjunção ainda na virada de 1980 para 81, uma conjunção de Júpiter com Saturno, que teve seu hemiciclo, né, seus 10 anos depois, ou 9, quando em 1989 aquele muro que foi construído cai. Então Júpiter estava em oposição com Saturno, estava em conflito com Saturno. A década de 80 viu também chegar a nova Constituição brasileira. Indo muito além, muito mais lá para trás no tempo, em 1226, que também foi um ano de uma conjunção Júpiter e Saturno, olha aí, era Júpiter e Saturno em Aquário, exatamente como a gente está tendo agora na virada de 2020 para 2021. 1226 é o ano do falecimento de São Francisco de Assis. Calma, gente, isso não significa que pessoas santificadas morrerão só por causa da conjunção. O que significa que é um ano muito marcante para toda uma estrutura religiosa, toda uma ordem de grande impacto no Ocidente e também pelo desenvolvimento que já estava ocorrendo até alguns anos antes dessa conjunção, o desenvolvimento da Idade Média. O século mais próspero, mais desenvolvido da Idade Média foi o século XIII, justamente quando houve essa outra conjunção no signo de Aquário. E 1226 está entre os anos em que as universidades na Europa começam a proliferar e ganhar força, ganhar potência, impacto nas sociedades. Falando em Idade Média, a gente lembra sempre do tema milenarismos, e quem é que não lembra do ano 2000, quando também teve uma conjunção Júpiter e Saturno, que também foi em Touro. E o que isso tem a ver? Poxa, o ano 2000 foi muito marcado, aliás, na virada de 1999 para 2000, pelo medo do bug do milênio. Hoje a gente olha com um olhar desdenhoso, mas aquilo ali causava transtornos, causava temor, pânico entre muitas pessoas que dependiam totalmente das suas finanças e até de estruturas como meios de transporte, planejamento social, hospitais e várias outras instâncias importantíssimas, dependiam muito daqueles sistemas que ainda não tinham aquela virada ali do ano zero, né, para chegar no zero, que era isso que estava causando a comoção toda. E aí foi um tal, eu mesmo tive que desfazer um monte de concepções exageradas, catastrofistas em torno da virada do milênio, né? Até porque os milenarismos, curiosamente, as pessoas pensam que acontecem só no ano 1000, mas milenarismo é o nome que se dá aos grandes movimentos, ou até movimentos que são regionais, mas que comovem muitas pessoas, que afirmam que dali, daquela grande crise, de uma grande destruição, virá um mundo de 1000 anos ou de infinita felicidade. O movimento de Antônio Conselheiro, no Nordeste do Brasil, por exemplo, era também um movimento milenarista, mas não aconteceu num ano virado em milhar. Agora, todo mundo sabe que o século XX só terminou mesmo no finzinho do ano 2000. Os séculos não começam no ano 0, começam no ano 1. Só em 2001 é que começou o século XXI, né? Então há essa confusão também. Mas o ano de 2001 a gente tem aí já uma decorrência de desses aspectos tão críticos, né? A conjunção de Júpiter e Saturno em Touro no ano anterior. Teve ali como sequência de acontecimentos uma questão que envolvia as Torres Gêmeas. Tá? Claro que Torres Gêmeas não tem um ano de diferença, não tem a ver diretamente com aquilo ali, mas é curioso que a conjunção ocorreu em Touro e teve uma queda violentíssima, né, uma crise muito, muito forte nas bolsas em Wall Street. Qual é o símbolo mesmo que tem
nas bolsas em Wall Street, o símbolo lá na porta da Bolsa de Valores, tem ali um touro, né, um touro bravo, feito de bronze, ali na entrada, na praça. Outro simbolismo que, apesar de normalmente a gente falar em termos alegóricos, tem também suas repercussões até meio literais, foi a doença da vaca louca, que ocorreu no ano 2000 também, nessa época da conjunção de Júpiter e Saturno em Touro. Touro, né, tá ligado ali à pecuária, ao rebanho bovino. Agora, é claro, a doença da vaca louca veio acontecendo desde os anos 90, mas no ano 2000 se formou uma crise ali, aquilo ali atingiu o Brasil, atingiu vários países da Europa, teve gente contaminada, teve uma epidemia ali com a doença promovida ali, né, chamada por vaca louca. O consumo de carne no ano 2000 chegou a despencar 40% em vários países. Tudo isso só para se ter uma noção de como é que as situações externas podem estar simultâneas, podem ser sincrônicas, né? Não são causadas pela conjunção, elas são sincrônicas a essa conjunção, que faz com que a gente possa ter uma noção muito interessante, né, do que pode vir por aí. A gente já pode esperar em 2020 para 2021 um crescimento junto com ordenação, pelo menos duas forças, né? A de crescimento desordenado e a de ordenação exagerada. Os dois vão ter que entrar em confronto e alguma situação mediana tem que tirar um meio caminho dessa brincadeira aí para chegar a algum resultado positivo. As novas possibilidades científicas, humanistas, as descobertas e ainda a disseminação de conhecimentos que possam promover a liberdade, até conhecimentos mais, digamos assim, libertários, para elevar, para romper com as cercas autoimpostas, aquelas que se referem aos temores individuais, e também aquelas cercas que são impostas historicamente diante de sociedades inteiras, indivíduos, classes sociais, enfim, há uma reconsideração dramática de tudo isso. Uma reconsideração dessas cercas impostas também pelo status quo, o status quo dos poderes mundanos. Logo de início, nessa primeira década, então vamos pegar aí 2021, 2022, 2023, vamos ter uma sucessão de pequenas crises envolvendo algumas correntes de pensamento, comportamento e interesses de grande escala. São elas, crises que promovem comportamentos mais exóticos, um exotismo, né? uma tendência àquilo que for mais avançado, mais vanguarda, se confrontar com tudo aquilo que é tradicional, então ter um impacto fulminante, né, nos hábitos, nos costumes e nos modelitos de segurança que a maioria da população se vê, às vezes até obrigada, né, coagida meio que pelos costumes, pela doxa, pelo você sabe que, todo mundo sabe que, e aí o modelo novo, aquela coisa que está nascente, ela vai se impondo. No mito, só para vocês fazerem uma analogia, Júpiter vence Saturno, né? O novo ultrapassa o velho, como a gente que está envelhecendo e as gerações mais jovens vão tomando seu lugar e desenvolvendo a seu próprio modo. Então temos uma crise de exotismo. Crise não é necessariamente um horror, crise é oportunidade, né? Mas a crise de exotismo é que isso primeiro causa um impacto que abala estruturas, né? O Júpiter abala estruturas. É como se você tivesse até gordinho com um cinto com poucos buracos para você prender, né? Você tem que alargar um pouquinho mais o cinto. Uma crise de libertarismo, não é libertinagem, é de libertário, né? De ser libertário, de ter o conhecimento é uma coisa libertária. Quanto mais você aprende e quanto mais você busca as fontes, menos enganado você é, menos sujeito a manipulações você é. Então temos uma crise que pode exigir, demandar, não apenas de autoridade, mas muito mais ainda da população, o foco muito grande nos sistemas educacionais. A salvação ali, né, do Júpiter, a grande meta ali seria fazer com que haja um grande intercâmbio entre as pessoas e a estruturação rápida, né? Uma força-tarefa gigantesca de servidores mundiais, de estruturação, de bases para que essas estruturas, para que esses pensares inspirados possam ser colocados em prática. Então, nessa crise de libertarismo, e também que vem junto com ela uma crise de originalidade,
é impossível as pessoas, as grandes massas, continuarem se submetendo apenas porque alguém detém determinado título, ou porque alguém resolveu que tem que meter a mão, que tem que fazer as coisas à força. É Aquário, gente. Aquário não se dobra com facilidade. Aquário é teimoso, né? Aquário vai fazer o pensamento para ultrapassar as condições que oprimem o ser humano com tarefas repetitivas, com coisas que o façam perder tempo com frivolidades, com coisas que são retrógradas, atrasadas, mantidas excessivamente na tradição, que a tradição não é uma coisa ruim, ela é muito boa, as tradições são muito importantes, mas se manter preso a elas se torna uma medida de autodefensividade e de codependência. E Aquário não é um signo ligado a esse tipo de situação. Ele vai se libertar, nem que para isso ele tem que se sentir rejeitado, nem que as pessoas tenham que passar por processos de rejeição e de se tornarem meio que párias, né, da sociedade. Mas essa é a vez das pessoas que estavam nessa condição de secundarização e começam a surgir no cenário com muito mais impacto. As questões ligadas à distribuição em geral, distribuição de energia elétrica, distribuição de alimentos, distribuição de bens, distribuições de recursos e de inteligência. As pessoas vão ficando cansadas de serem manipuladas, como eu já falei. E a distribuição de inteligência é também o acesso às informações que outrora eram derivadas, eram dedicadas apenas aos privilegiados. E aqui, quem é privilegiado, né? O primeiro pensar que vai chegar nessa nossa década que se inicia agora vai iniciar a década. Esse é o primeiro pensar que vai se entranhar na maioria da população que tenha um mínimo, um pingozinho de educação, um pingo de acesso ao conhecimento. A crise humanista, em que as pessoas começam a perceber, cai aquela percepção, cai a ficha, né, de que você pode ter tudo. De que adianta você ter tudo, viver num palácio feito de ouro, no alto de uma montanha, se você não pode comungar com ninguém as suas grandes vantagens, sua grande descoberta? Não adianta você estar o tempo todo preso a um modelo de elite, você tem que comungar. A grande questão, a grande crise do humanismo, não é nenhuma crise humanitária, porque essa aí nós temos o tempo todo. A grande crise do humanismo ali é esse cair a ficha de que, de repente, não adianta a gente ficar isolado num palácio de cristal de conto de fadas, enquanto que em volta tem um oceano de esgoto. É preciso ter uma saída dessas condições. Então, há um aumento da preocupação de muitas pessoas em fazer a beneficência. Mas não é aquela beneficência hipócrita, né? Porque Aquário também tem muito isso, né? Da hipocrisia, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Não é a beneficência hipócrita de eu preciso daquele que esteja na condição inferior para que eu possa me sentir superior e dar alguma coisa. Não. É a beneficência que mostra ao outro que não tem condições o caminho, ao mesmo tempo que dá a mão. Vem. Agora você caminha pelas próprias pernas que você consegue se virar porque eu te dei recursos. A outra crise é a dicotomia entre o coletivismo e o individualismo. Parece que essas duas coisas são absolutamente conflitantes, não é? Pois é, mas elas podem ser totalmente complementares. O coletivismo, que é o pensar grande, atuar dentro de uma coisa maior, de um todo maior, prestando um serviço, sendo altruísta, ao mesmo tempo mantendo essa originalidade, mantendo seu modus operandi muito particular. Se o sujeito quer andar com uma melancia presa na cabeça, que ande, desde que não esteja ferindo o direito do outro. Tá tudo certo, não está causando problema, pode fazer o que você quer. Há de ser tudo da lei, já dizia o Aleister Crowley. Então, muitas vezes, a defesa da liberdade individual ela vai se confundir, ela vai se entranhar com a defesa do direito coletivo, da grande imersão do indivíduo nos demais, na construção de uma igualdade perante a originalidade e a diferença promovendo essa igualdade, essa troca com pelo menos menor desigualdade entre os seres humanos. De novo, estamos falando aqui de uma utopia.
É óbvio que isso não vai acontecer só aqui agora nessa conjunção de Júpiter-Saturno. São ideias implantadas, são ideias que chegam na humanidade. Alguns vão dizer assim, olha, vem dos registros acásticos. Pode ser sim. Alguns vão dizer, olha, do inconsciente coletivo. Também pode. Alguns vão dizer, olha, isso aqui é uma inspiração da evolução da humanidade. Tudo isso parece que nada disso parece que nega o processo. Então, podemos considerar todas as hipóteses que você puder imaginar. E também podemos considerar que a humanidade chegou num ponto que cansou, né? As coisas cansaram. Então, a gente tem que fazer o melhor possível e, primeiro, criando um autoconhecimento. E com tudo isso, a gente pode ver alguns movimentos ao longo de 2021, 2022, tudo em decorrência dessa grande conjunção, com crises que são de grandes movimentos pró-futuro e fraternidade versus as crises de separatividade, né, de países, coletividades, grupos de pessoas que não conseguem aceitar as novas formas de pensar, de agir, de ser, né? Estamos entrando, como dizem assim, os discursos mais profundamente esotéricos, né? Estamos começando a dar uns passinhos na direção do ser e não do ter, né? Não é só mais a questão de ter. Ter é uma coisa da terra, né? De a gente possuir, acumular, construir, manter, fazer durar. E no ar a gente se relaciona. Então a gente vai transformar o ter em um ser a partir da alteridade, de se colocar no lugar do outro o tempo todo. O ego precisa ser diminuído. E isso aqui é um sintoma, não é que vai ser isso instaurado de uma vez, mas é um sintoma que a gente vai começar a ver na proliferação desses grupos que entram nessas crises, nesses pequenos embates que, se bobear, pode se tornar um embate grande, né? As forças de separatividade são aquelas que mantêm, como eu já falei, o status quo, que mantém as coisas sempre como estão. São as autoridades tidas como inquestionáveis. É claro que a gente pensar isso não dá margem para as pessoas também desrespeitarem os outros que conquistaram o lugar ao sol com muito esforço. Isso também não serve para nada. Isso é o lado negro do aquário, né? Achar que pode fazer qualquer coisa, que pode desrespeitar o outro que trabalhou muito para conseguir alguma coisa. Não pode. Logo de cara ainda também, na conjunção, dezembro, janeiro, fevereiro, todos os primeiros 6 meses, temos uma prevalência das atividades mais autonomistas. Eu não estou nem falando das atividades do profissional autônomo, das atitudes mais autonomistas, aquelas que agem mais com responsabilidade sobre si próprio, sem ter que se valer de uma norma, uma regra, modelo que o force a fazer determinada coisa. Você vai fazer por vontade própria, por desejo de expressar essa individualidade em consonância com os modelos estabelecidos, porque você sabe que se fizer vai funcionar melhor para todo mundo. E não é porque alguém te coagiu a fazer. Aliás, tentar coagir pessoas com esse aspecto é um perigo. Então temos ali a prevalência do autonomismo e da experimentação diante das indecisões e daquelas forças de coação. Se você ficou muito curioso ou curiosa, procure saber onde é que essa conjunção de Saturno e Júpiter em Aquário acontece dentro do seu mapa astrológico. Procure um astrólogo em quem você confie bastante para fazer a sua leitura bem decente, bem certinha, para fazer o seu planejamento anual individual. Mas aqui você já vai ter uma boa noção de como é que as coisas tendem a se desenrolar. Essa conjunção, como eu disse, ela é crítica. Para algumas regiões do planeta, podem significar conflitos entre o novo e o antigo, né? O que está estruturado ou está mal estruturado, precisando de revisão, né? Que caducou, que enferrujou. E essa conjunção ela também pode desencadear conflitos que já estavam latentes. Então, situações em que as pessoas se aferram muito a alguma forma de poder ou de hábito ou de manutenção de uma mesma coisa, isso quebra, isso rompe. Está na hora de ser mais polido, está na hora de ser mais cordial, de ser mais inteligente, de ser multifacetado, de ser poliamor, poli tudo, poli um monte de coisas, a proliferação do saber e da compreensão entre os diferentes, entre os seres humanos, em que se preze a liberdade, a igualdade e a fraternidade
desde o seu ponto de vista mais utópico e ideal, até nas transformações sucessivas, né, paulatinas, que temos que passar no nosso dia a dia, transformando o nosso fazer, o nosso pensar e as nossas emoções. Aquário é um signo de pensamento, não é de emoções, né? Então a gente vai ter que usar muito a mente para corrigir algumas coisas e se distanciar de situações nas quais estávamos imersos sem conseguir raciocinar direito. Essa conjunção acontecendo no nosso mapa de nascimento vai revelar esses pontos de abalo, essas fissuras, essas quebras de expectativas dentro da casa, né, que vai mostrar um determinado conjunto de assuntos nos quais ela vai se manifestar. E coletivamente, ela significa boas-vindas à década de 2020. Agora sim é que a coisa vai começar. Eu sou Carlos Holanda. Se você gostou do vídeo, clica aqui em se inscrever, curtir, toca no sininho para você receber as notificações. Se quer aprender astrologia, não esquece que a Escola Carlos Holanda Astrologia oferece centenas de horas de estudo. E se você visitar o site carlosholanda.com.br, você vai entrar no site e vai ver ali que tem pelo menos 5 horas de aulas introdutórias gratuitas para você saber como é que a coisa funciona na escola, no ensino à distância. É isso, um grande abraço, fiquem com tudo de bom, que Júpiter e Saturno tragam boas novas depois desse 2020 tão conturbado. Tchau, até a próxima!